Olá pessoal, eu sou o professor Adaildo Santos, atuo na área de serviço social, pedagogia, elaboração de material para cursos à distância, bem como na área de direitos humanos. Nós estamos aqui hoje para falar então do contexto de formação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. O Estatuto ele foi sendo gerado ao longo de vários anos pelas lutas dos movimentos sociais. Na Constituição Federativa de 1988, ele aparece no artigo 227 da nossa Constituição, que garante direitos fundamentais à criança e adolescente no Brasil, que são principalmente direitos à educação, à assistência, ao esporte, à profissionalização, entre outros. A história da criança e do adolescente no Brasil começa principalmente com a política de menores estabelecida no Brasil colônia, onde haviam internatos, e nesses internatos haviam então também as casas dos expostos e os colégios pios. Eles recebiam crianças e adolescentes, quer sejam encontrados na rua, quer seja deixados por seus pais para ficarem naqueles estabelecimentos. Havia, por exemplo, nos internatos, a roda dos desvalidos, onde os pais colocavam os filhos de um lado, tiravam a roda e a roda dava acesso ao internato. E lá, principalmente as freiras, iam e pegavam as crianças. Algo bem interessante, gente, é que em 1902, é o Estado de São Paulo que cria, então, pela primeira vez, o seu Instituto Disciplinar, o que acontece também em 1924, no Rio de Janeiro, que cria o seu Juizado de Menores. Dessa época em diante, vai, então, aí surgir o Código de Menores. A criança e o adolescente, eles não eram chamados dessa forma, mas sim chamados de menores. Nessa época, haviam os internatos. Esses internatos já eram ou fazendas, ou então já uns ensaios do que hoje se chama Fundac ou Fundase. Crianças e adolescentes, principalmente pobres e negras, encontradas na rua, eram levadas para essas fazendas ou para essas casas. E lá eles ficavam, e lá também eles eram submetidos ao trabalho. Muitos e muitos morreram, principalmente nas fazendas, porque na fazenda eles eram agricultores e agricultores do seu sustento. Esse, gente, era um modelo repressivo, como diz a Irene Rizzini. Na década de 70, precisamente em 1976, é instaurada uma CPI que denuncia as atrocidades cometidas contra criança e adolescente no Brasil. Passa-se então a refletir esse modelo repressivo à criança e ao adolescente, porque até então não havia uma política de direitos, mas uma política de repressão à criança e ao adolescente que era encontrado na rua. E detalhe, como eu já disse, aqueles que eram encontrados como maltrapilho, porque se ele tinha jeitos e traços de que tinha uma família abastada, então era procurada esta criança. Dessa forma, como eu já falei, através dos movimentos sociais do Brasil, então se consegue colocar na Constituição brasileira direitos referentes à criança e ao adolescente. Nós podemos citar então os artigos 204, o 227 e 228. A criança e adolescente passa a ter nome, passa a ter voz, passa a ter vez. Muitos reclamam e dizem, a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, não se pode mais fazer nada com a criança. Ao contrário, olha só, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele regulamenta direitos às crianças, que antes não tinham, e deveres à criança. O que necessita-se, desde aquela época, é que esses direitos e deveres sejam normatizados. Que as antigas casas de internação, que hoje nós chamamos de Fundase e Fundac, passem a ser realmente órgãos de socialização e não presídios disfarçados. Mas, professor, por que o senhor diz presídios disfarçados? Pelo seguinte, gente,
Os adultos acima de 18 anos, eles vão para a cadeia ou presídio, né? Nesses locais existem os alojamentos, que são mais celas, existem as áreas de convivência, entre pátio, algumas salas de escolas, algumas salas de profissionalização. Não é diferente nos órgãos de internação. Além da superlotação que existe nos dois órgãos, o de internação da criança e adolescente, que comete ato infracional análogo ao crime, ele também vai ter uma cela, ele vai ter área de convivência, ele vai ter o acesso à escola. Porém, esses órgãos, como também o órgão presidiário para adultos, eles precisam ser um sistema que socialize, certo? A criança tem direito a isso, o ser humano tem direito a isso. A gente então aproveita e contextualiza o seguinte: esses direitos eles começam a ganhar força a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que visa eliminar todas as formas de atrocidades humanas cometidas pelas pessoas, não só em tempos de guerra, mas em todos os tempos. E a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que os direitos eles passam a ser mais fortemente estudados. E a gente sabe o que sofrem mais com a guerra: as pessoas pobres, as mulheres, as viúvas e as crianças e adolescentes. Antes do Estatuto, todos eram menores. A partir do Estatuto, a pessoa até 12 anos é considerada criança e dos 12 aos 18 anos é considerado adolescente. Dessa forma, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de leis que visa garantir direitos e deveres para a criança e para o adolescente. Existem situações de como tratar a criança e como tratar o adolescente. E ele se tornou o grande marco que regulamenta a política da criança e do adolescente no nosso país, quer seja a política da educação, a política do esporte, a política de assistência social. Por quê? Ele garante prioridade absoluta à criança e ao adolescente. Para fecharmos o nosso assunto, o ECA ele traz alguns pontos especiais, como deveres do Estado e deveres da família, que antes não eram estabelecidos. Algo bem importante é que a criança e o adolescente, eles têm finalmente direito à dignidade humana, a serem tratados como pessoas de direito e não como pessoas que não têm pensamento. É valorizado então o pensamento da criança e do adolescente. É criado então através do ECA dois órgãos importantes para que essa política de direito seja efetivada em nosso país. Um deles, Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, que nós vamos ter esse conselho a nível também de Estado e a nível federal. E esses conselhos eles têm por objetivo deliberar, formular a política da criança e adolescente na sua esfera de atuação. Nos municípios é criado então o Conselho Tutelar, que visa guardar os direitos da criança e do adolescente. Principalmente crianças devem ser conduzidas ao Conselho. O Conselho ele recebe denúncias, ele fiscaliza se a política está sendo realmente efetivada. O Conselho Tutelar ele solicita serviços. Nos municípios e também nas outras duas esferas federais, nós temos os fundos, Fundo Especial para a Infância e Adolescência. Estes fundos recebem recursos oriundos dos governos ou de doações de pessoas físicas e jurídicas e visam contribuir com o fortalecimento da política da criança e do adolescente. Assim, meus queridos, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um importante marco para que possamos trabalhar com a infância e a adolescência no nosso país. Você pode aprofundar a leitura acerca do tema, fazendo a leitura crítica do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como das recomendações internacionais que deram origem à nossa Constituição brasileira e ao Estatuto da Criança e Adolescente.
Um detalhe bem importante é que o nosso estatuto ele é considerado uma das melhores leis voltadas para a criança e o adolescente no mundo. Boa sorte para vocês, que Deus abençoe